Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um bairro que é quase um espelho dos desafios de uma cidade inteira, Florianópolis. As ruas, os prédios e as áreas verdes de lá contam uma história que vai muito além das suas próprias fronteiras. Pois é, a grande pergunta é essa, né? Será que, ao olhar de perto para um lugar só, a gente consegue sacar os grandes dilemas e as tensões que estão moldando o futuro de toda Florianópolis? É o que a gente vai descobrir. Vamos começar então. O nosso primeiro ponto é justamente este: uma cidade em um bairro. A gente vai entender por que o Itacurubi funciona como um microcosmo, sabe, um pequeno universo que reflete os grandes conflitos urbanos da capital catarinense. E por que ele é um exemplo tão bom? Porque o bairro mistura uma importância estratégica gigantesca com uma sensibilidade ambiental única. Essa combinação faz dele o palco perfeito para os dilemas do crescimento da cidade. Agora vamos entender melhor o que faz do Itacurubi esse verdadeiro ponto de encontro da cidade, o que torna este bairro tão central para a dinâmica de Florianópolis. Geograficamente, a posição dele é fundamental. É um verdadeiro corredor que liga o centro a polos importantes como a Lagoa da Conceição e a rodovia SC-401. É a rota diária para milhares e milhares de pessoas. E não estamos falando de um bairro pequeno, não. O censo de 2022 apontou uma população de quase 24 mil pessoas. É bastante gente, o que já dá uma ideia da densidade crescente do lugar. Mas o que realmente define a importância do Itacurubi é a concentração de instituições. De universidades a centros de tecnologia e saúde, o bairro atrai um fluxo diário super intenso de pessoas e atividades da cidade inteira. E o mais incrível é que no meio de toda essa estrutura urbana, de todo esse movimento, o Itacurubi guarda um tesouro natural, o maior manguezal urbano do mundo. É uma área de preservação gigante, convivendo, literalmente, lado a lado com a agitação da cidade. Bom, vamos agora para o coração do conflito. A diferença gritante entre o que está no papel, no plano oficial da cidade, e o que é vivido no dia a dia do bairro. Mas antes de mais nada, o que é um plano diretor? De um jeito bem simples, é como se fosse um manual de instruções da cidade. É a lei que diz como a cidade deve crescer, onde se pode construir, o que precisa ser preservado e como garantir que a cidade funcione para todo mundo. No caso específico do Itacurubi, o plano diretor estabelece limites bem claros. A regra geral permite construções de 2 a 4 andares. Para ir além disso, chegando até 8 pavimentos, é preciso de permissões especiais, as chamadas outorgas. A ideia é controlar a densidade e proteger a paisagem, especialmente perto do manguezal e dos morros. E é aqui que a tensão fica bem clara. De um lado, a visão do plano, um crescimento ordenado e sustentável. Do outro, a realidade que quem mora ali enfrenta. Uma pressão imobiliária absurda, trânsito caótico e uma infraestrutura que, francamente, parece não dar conta do recado. E quem vive lá confirma isso. Este morador destaca o ponto forte, que é a localização, mas aponta para o grande problema: a mobilidade. O bairro virou uma passagem obrigatória, e isso tem um custo diário bem alto. Mas tem também a outra perspectiva. Este segundo depoimento mostra o lado positivo, a conveniência de estar perto de tudo e, ao mesmo tempo, ter a natureza convizinha. Para quem consegue fugir dos horários de pico, o bairro oferece uma qualidade de vida bem única. É muito importante entender que o plano diretor não é uma lei escrita em pedra, sabe? Ele é um processo vivo, que tem que evoluir junto com a cidade. Essa linha do tempo aqui mostra que a discussão não é de hoje. Desde os anos 50, Florianópolis lida com esse dilema. O plano de 2014 foi um marco, sem dúvida, mas ele já precisou de atualizações em 2023 para tentar responder às novas dinâmicas da cidade. Então, o ponto crucial é este. O planejamento urbano precisa ser dinâmico, precisa ser adaptativo. A cidade muda e as regras precisam mudar junto com ela para continuarem fazendo sentido. Chegamos então ao resumo do grande desafio que o Itacurubi, e por consequência Florianópolis, enfrenta. No fim das contas, tudo se resume a encontrar um equilíbrio entre essas forças que parecem opostas. Como crescer economicamente sem destruir o meio ambiente? Como adensar a população sem piorar o trânsito? Como construir mais sem perder a qualidade de vida? Mas nem tudo é só conflito. Existe um movimento positivo acontecendo. Muitos dos novos projetos no bairro já nascem com uma preocupação ambiental, sabe? Incluindo tecnologias para economizar água e energia. É um sinal de que o mercado está começando a responder essas demandas.
E a gente encerra com essa pergunta que fica para reflexão. O caso do Itacurubi nos mostra que o caminho é complexo, cheio de interesses conflitantes, mas a busca por esse equilíbrio é, talvez, a tarefa mais importante para o futuro de todas as nossas cidades.